E assim nós vamos para o nosso básico do Espiritismo. Hoje, com cebola nos olhos, mas vamos para o nosso básico do Espiritismo. Casa religiosa, a gente sempre fala da casa religiosa. Não temos nenhum básico do Espiritismo sobre a casa religiosa. O intuito é fazer aí de 2 a 3 básicos, puxando pontos diferentes da casa religiosa. Hoje a gente está focando no ser humano que busca a casa religiosa. Como sempre, trabalhamos de 6 a 7 lâminas e vamos a ela. Seria a casa religiosa, recanto onde podemos buscar a paz, as boas novas e o reencontro com o mais alto. Então, num primeiro momento, a gente começa a ir à casa religiosa passando por algum conflito, por algum aflito, por alguma aflição, conflito e aflito ficou ótimo, passando por alguma aflição, e aí a gente vamos à casa religiosa. Normalmente já sabemos, graças ao Espiritismo, que somos conduzidos pelos nossos mentores a essas casas. Então, quando a gente chega lá, a gente está normalmente buscando aí o reequilíbrio, a reharmonização de nós outros. E sim, podemos encontrar isso na casa religiosa sem problema algum e sem grandes dificuldades. A gente tem um básico do Espiritismo sobre a egrégora, que é a junção das energias que ficam ali no ambiente. Então, normalmente, a energia da casa religiosa é uma energia mais tranquila, uma energia do bem, é uma energia mais voltada. E nesse ponto, ela nos auxilia. Na casa religiosa, eu ainda vou encontrar a mim mesmo e vou encontrar caminhos para reencontrar-me comigo. Aderley, ficou estranho essa frase, querido. Eu, na casa religiosa, ao estudar, muitas vezes eu vejo em mim características que eu não sabia que eu tinha. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para evoluir quanto para me atrasar. Então, ali eu estou encontrando comigo. É a primeira vez que eu me vejo naquela situação. Só que eu também chego na casa religiosa já com uma demanda muitas vezes grande de características que eu gostaria ou de ampliar, ou de mudar, ou de aniquilar. A gente não aniquila a característica. Normalmente, quando a gente tem a característica, a gente a transforma, né? Eu consigo desenvolver características, mas aniquilar uma característica não, ela vai ser transformada e aquilo que eu já aprendi a meu respeito vai servir de base para futuras ações, né? Então eu, de repente, por conversas outras, então eu estava num nível A, mudei para um nível 34, quer dizer, letra não tem nada a ver com número, então eu vou para um outro nível. Naquele nível, como eu estou chegando, eu absorvo tudo que me trazem, inclusive os mais vícios. Então aí eu começo a desenvolver uma característica. Quando eu descubro que essa característica não é boa e resolvo transformá-la, todas as vezes que eu me der, que eu me encontrar com essa característica em outro, eu vou lembrar do que eu fui. Ou seja, eu não aniquilei aquela característica em mim. O que eu fiz foi adestrar, domesticar, trabalhar essa característica, apaziguar essa característica e vou recorrer a ela para fazer interlocução com o outro. Por isso, eu encontro a mim e eu reencontro comigo. Os pares, em sua maioria, são iguais nas buscas, mas não no nível da ação, não no nível de entendimento, não no nível de flexibilização daquilo que chega. Né? Então, os pares ali são iguais por quê? Porque a grande, esmagadora maioria está buscando a si mesmo, está buscando a paz, a harmonia, está buscando tudo isso.
Algumas vezes, não, Aderlei, eu vejo gente na casa religiosa buscando poder, buscando posição. Muitas vezes isso é desenvolvido. A pessoa, quando busca, ela não olha a casa religiosa com essas possibilidades. Ela olha a casa religiosa com possibilidades melhores. Só que chega lá, ela acaba se deparando com o homem velho, e o homem velho vê ali uma possibilidade de ambição, e aí ele segue dali. É uma prova. E que, na maioria dos casos, a pessoa não está conseguindo passar nesta prova. Vai sobrar na corrida. Então, os pares eles vão ser iguais, sim, nessa busca. Mas, no nível da ação, cada um consegue executar aquilo que está aprendendo no seu tempo, à sua maneira. A mesma coisa é o entendimento. Eu gosto muito da roda de estudo. Gosto muito. E gosto muito da roda de estudo em que o mediador consegue trazer para as pessoas um conforto a ponto delas trazerem a visão que elas tiveram acerca daquele estudo. Então, ele controla coisas de ele conduz a coisas de uma maneira que ele não deixa as pessoas julgarem para condenar, ele faz com que as pessoas apreendam a interagir, aprenda a falar com o outro. Diante desse quadro, o outro acaba se soltando um pouco mais e acaba falando um pouco mais. E aí a gente descobre nessa roda de estudo que o entendimento das pessoas é muito diferente. Uma roda de estudo com uma média de 10 pessoas, se o mediador não fica olhando para o relógio, não fica botando meta para a quantidade de estudo, eu já vi estudo de uma frase ficar ali por semanas sendo discutido, por semanas sendo debatido. E o mediador, nesse caso, era muito por data. Não, vamos trabalhar. Enquanto tivermos o que falar dessa frase, nós vamos falar muito, embora a diretoria ficava, mas olha, a gente queria acabar esse livro até o final do ano, porque o ano que vem já entraria o livro tal, e o mediador dizia, não, eu não vou botar meta para acabar. A gente vai seguir o tempo que precisar seguir. E o estudo era maravilhoso, era um estudo até concorrido na casa, justamente por causa disso, porque as pessoas saíam dali com um entendimento melhor. E em relação à flexibilidade, é a flexibilidade no receber as ideias novas, é a flexibilidade no nível de ação, é a flexibilidade na constância de ir à casa. Eu não consegui hoje, tudo bem, mas amanhã eu vou. Porque tem muita gente que, se ficar um dia sem ir à casa religiosa, ela fica 2 anos sem aparecer. E aí é óbvio que a coisa não vai andar muito bem, né? Não que só vai andar bem se eu estiver na casa religiosa. A casa religiosa pode ser o ônibus, pode ser meu trabalho, pode ser qualquer lugar em que eu traga o conceito de religião, em que eu aprenda sobre mim, eu aprenda comigo, eu aprenda através de mim e através do outro. Na casa religiosa, a metodologia divina me alcançará, pois ali terei similaridades com comportamentos que observo na família, mas que nem sempre posso assumir o mesmo posicionamento. Então, veja a senhora, veja o senhor, que na minha família eu tenho uma irmã que eu fico incomodado quando ela, no bar dela, que é embaixo da minha casa, bota o som na altura que colocou. Eu sempre peço, olha, de 7 às 8 diminui um pouco o som, né? Mas aí eu olho, puxa, a vida está trabalhando, a vida está tão difícil. Hoje eu não vou falar nada. E fico um tempão sem falar nada, muito embora eu tenha grandes dificuldades para fazer o estudo com a barulheira que está hoje. Mas, na casa religiosa, se um irmão traz um som, eu posso exercitar, pedir para baixar mais vezes. Então, eu posso tomar
É uma situação muito parecida, muito idêntica não é redundância, é uma situação idêntica, e aí eu acabo assumindo uma outra postura, indo por um outro caminho. Isso é a casa religiosa. Na minha família, se eu brigo com alguém, eu me afasto, eu começo a fazer ali lobby para a pessoa. Na casa religiosa, eu tenho a oportunidade de não fazer isso, até porque o peso na casa religiosa desse desentendimento pode ser um peso diferente do que teria na família. Ainda a casa religiosa traz muitas possibilidades de iniciar o processo da caridade de forma consciente, leve e constante. Então, todo sábado tem distribuição de comida de lanche ou de agasalho. Todo sábado. Então, todo sábado eu vou para lá. Eu pratico essa caridade indo para lá. Então, eu vou de forma mais clara, vai ser mais constante, o que muitas vezes eu não consigo fazer na minha família. Porque na minha família as pessoas, isso é bobeira, hoje eu tenho churrasco do fulano, eu não posso deixar de ir, amanhã eu tenho isso, semana que vem, as pessoas vão se afastando. Na casa religiosa eu tenho a vantagem de que a própria espiritualidade ou a própria casa vai ter um rodízio muito grande. Então, todo sábado teremos aquela atividade de caridade. Muito embora sejam 5 pessoas e 4 pessoas, fora eu, são pessoas de rodízio. Então, uma não vem hoje, a outra não vem amanhã, a outra fica um ano sem vir. Quando volta, quer voltar como se não tivesse ficado 2 horas sem ir à caridade. Eu tenho que trabalhar com isso, eu tenho que explicar à pessoa que algumas coisas mudaram, algumas pessoas chegaram. Na casa religiosa, eu ainda nesse contexto da caridade, eu vou ter que me trabalhar para dar sempre para quem está chegando a oportunidade de ir para frente de trabalho, sobretudo se é uma frente de trabalho comum, que é chegou, entregou, tchau. Então não tem grandes especializações. Chegou, entregou, tchau. Então tem alguém mais novo, eu vou ficar na mala do carro, tirando as coisas, dando para esse alguém mais novo, e ele vai lá cumprimentar, fazer a abordagem, entregar e sair. Quando tem catequização, conversa fraterna, oração, aí eu preparo esse novato para estas ações. Quando tem abordagem, eu tenho que preparar o novato para a abordagem. Eu já vi mesmo na entrega de alimento, quem entregou, cumprimentou, entregou e dá as costas, eu já vi muito novato tomar pancada verbal e não estar preparado para essas pancadas, e ali a noite dele foi-se, porque quando você está num trabalho de rua, tudo pode acontecer, inclusive a pessoa dizer que não está te pedindo nada. O fato é, não está te pedindo nada. Então você chega com todo aquele gás de iniciante. Oi, boa noite, como vai hoje? Trouxe aqui uma quentinha para o senhor. Eu te pedi alguma coisa. Você não viu que eu estou dormindo? Mas veja bem nada, saia daqui. Eu já vi novatos chorar. Quando se tem um trabalho para isso, dizer, olha, chega com calma, não chega igual enfermeira em quarto de hospital, porque se o doente não gosta, você imagina alguém em situação de rua. Porque só quem já ficou em hospital é que sabe que aquela entrada da turma da manhã é uma entrada que eles deveriam passar por um treinamento, pelo menos na minha visão. Eu não gosto muito. Bom dia! Eu sou a doutora fulana, sou a nutricionista. O senhor está comendo? Já foi ao banheiro hoje? Já fez o número 2zinho? Que bom! Mas me conta, como é que foi a sua noite? Que bom! Bom, daqui a pouco vem a enfermeira, ela vai lhe aplicar as medicações,
Qualquer coisa é só me procurar, viu? Aí vai embora. Aí vem a enfermeira. Bom dia! Eu sou a enfermeira fulana das couves, sou responsável pelo seu quarto, eu vou trocar a sua cama. O senhor já foi ao banheiro? Já fez o número 2zinho? Ah, então tá tudo funcionando, né? Que bom. A técnica já trouxe seus medicamentos? Ah, então eu vou pedir para ela trazer. O seu café já chegou? É, não está no horário do café. Olha, é duro. Você já está debilitado. Você já está numa situação que você não gostaria de estar, por mais que você esteja num quarto particular, por mais que você esteja num bom hospital, a situação é muito delicada. Porque você está ali naquela condição, você começa a rever valores, você começa a rever situações. É duro, é muito duro. Quando você está numa enfermaria, então, aí é pior ainda. E aí, irmão? O que foi isso aí? O que você teve? Ah, sei. Aí o camarada começa a falar sem parar. E ele fala sem parar. Ele é o seu mais novo, melhor amigo de infância. É claro que você tem que acolher tudo isso. Você tem que aprender a acolher tudo isso, mas não é fácil. E aí, no caso da possibilidade de caridade, você tem tudo isso numa nova condição, numa nova situação, em que você vai, de pouco a pouco, aprendendo, né? No começo você acha que você é muito melhor do que aquele que está em situação de rua, até a hora que você começa a conversar, você vê que tem muita gente ali muito inteligente, que concatena, e tem muita gente com uma coisa que você tem pouco: resiliência. E resiliência, no caso daquele que está em situação de rua, não é aceitar a situação de rua, porque muitas vezes eles nem falam em situação de rua, é aceitar a si mesmo. Porque notem, por favor, que se eu aceito a mim mesmo, não é... A diferença não vai estar onde eu durmo, onde eu moro, como eu moro. Se eu estou bem, se eu converso comigo mesmo, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo ok, está tudo tranquilo, está tudo indo muito bem. E você, nesse trabalho de caridade, você vê muito isso. Você ouve muita conversa daquele que ainda está começando a encaminhar para essa resiliência. Mas aquele que já tem a resiliência, ele te dá um banho de espirituosidade. E na penúltima a gente tem: poderei apresentar a melhor versão de mim e assim estar cada vez melhor em mim. Porque quando eu chego na casa religiosa, com todo aquele calor, com todo aquele gás, né? Boa noite! Tudo bem? Ah, eu sou sua alegria, eu sou sua paz, eu sou sua... Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas antes, deixa eu ir ali na cozinha falar com a fulana. Gente, cozinha é aquele local da fofoca, né? Então ela não vai falar com a fulana, ela vai colocar as fofocas em dia. Mas ainda assim, ela está se melhorando, porque ela tem contato com várias pessoas que não vão dar tanta ênfase a esse lado, né? Então isso vai fazer com que ela reveja, ela vai melhorar. Então ela pode apresentar a melhor versão dela. Eu posso apresentar a minha melhor versão. Então eu não vou ter conflito, eu não vou ter dor de cabeça, eu vou chegar sempre muito bem-humorado, muito animado, muito em paz, muito pronto para praticar a paz. Olha que coisa boa. A casa religiosa é uma bênção, porém, não importa o lugar, importará sempre quem sou, o que busco e como ajo para ser e estar melhor em mim. E para isso, eu posso ter a casa religiosa como auxiliar, mas não preciso necessariamente recorrer à casa religiosa. Se eu tenho dificuldade, é como se eu fosse buscar uma terapia. Então, a casa religiosa ela vai me possibilitar isso. A energia lá é mais forte, é mais constante, e aí vai. Então, senhores, não tem jeito. Nos auxiliou
E agradecemos até aqui ao Pentateuco de Allan Kardec e ao próprio canal o Espiritismo Motivacional, que é da onde a gente tira algumas das nossas muitas ideias. Falamos, então, não sobre obsessão, falamos sobre casa religiosa no nosso básico do Espiritismo.